Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje vamos então continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, lá no livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso. Vamos entrar no subtítulo Povos Degenerados, tá? Esse é o nosso vídeo número 147 e vamos continuar. A referência do estudo é a questão, e a questão é a 786. Kardec faz a seguinte pergunta: a história nos mostra uma multidão de povos que, depois de abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? E ele diz aqui: quando a tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela seja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto? Eras pobre e habitavas um casebre, porém, tornando-te rico, trocaste para habitar um palácio. Então o pobre diabo, como tu o eras, vem tomar o lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então, que avançam, foram para as habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos avançados, tomaram o seu lugar, que ao seu turno trocarão. Então veja que ele explica que é um passo de evolução. É como você morar em uma caverna e depois você vai morar em uma casa, porque você já tem nova compreensão, você já aprendeu a dominar a arquitetura, a construção, você deu um passo de evolução. Então você foi para casa e você não tem o desejo de voltar para a caverna. Só que aquele que vivia na rua, para ele a caverna vira um tesouro. E aí ele vai habitar na caverna. E para ele a caverna é muito melhor. Mas é claro, vai chegar um momento que ele vai almejar algo mais, que ele vai querer a casa, né? E aí ele pode se espelhar naquele que já conseguiu. Então veja que isso é uma metáfora da nossa evolução. De nós sempre estarmos em um patamar. E vai chegar um patamar que aquilo que nós sentimos não nos serve mais e nós queremos algo além. E aí nós vamos evoluindo, tá? 787. Não há raças que por sua natureza são rebeldes ao progresso? E ele diz, sim, mas estas se aniquilam cada dia corporalmente. Vejam que aqui ele está falando que existem essas raças e nós sabemos que existem povos, né, que gostam da guerra, que não querem o progresso, que querem ficar em uma antiguidade de crenças, de entendimentos em relação à vida, à sociedade. E esses povos, justamente esses, estão sempre em conflito, estão sempre se metendo em guerras ou em guerras internas, ou em dissensões internas das próprias crenças e sobre a forma como vivem, né? Então, como ele fala aqui, esses povos aos poucos vão se aniquilando, né? E ele faz uma pergunta anexa aqui: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? E o Espírito responde: elas atingirão, como em todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda ninguém. Então ele explica que todos ao seu turno, todos, cada um no seu momento, vão alcançar a evolução. Eles não vão ficar para sempre daquele jeito, tá? Kardec faz uma outra pergunta anexa. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? Ou seja, ele está perguntando, o homem civilizado de hoje já foi um selvagem? E ele responde, tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és, né? Então, todos nós já fomos selvagens. Questão 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade constatada pela história não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade. Então Kardec explica que houveram povos que declinaram e sumiram, né? Será que isso não vai acontecer conosco? E ele responde aqui: os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso
das luzes e da caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão a luz dos outros povos. Assim como ele deu o exemplo da casa, né? Quando um povo progride, evolui, se melhora e os outros povos percebem que aquilo é um exemplo, acabam por seguir, acabam por ir junto com aquele povo, né? Questão 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Olha o que ele perguntou aqui, né? Interessante. Se um dia vai ter essa união. E ele disse aqui, não em uma só nação. Isso é impossível. Porque da diversidade dos climas, olha que interessante e que inteligente, da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção de homens pela cor. Quando a lei de Deus for, por toda parte, a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, os indivíduos de homem para homem. Então eles viverão felizes em paz, porque ninguém procurará fazer a injustiça para o seu vizinho, nem viver às suas custas. Olha que interessante aqui, né? Essa pergunta aqui que inteligentíssima, ele dizer que existe o progresso dos povos e será que não poderiam se unir? Mas ele fala que é impossível por causa dos costumes, das culturas, muitas vezes baseadas no lugar geográfico, muitas vezes baseadas no clima, né? no clima onde a pessoa vive. E um ponto muito interessante que ele fala aqui, ó, a caridade, tá? Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção de homens pela cor. Isso é importante, porque eu já vi muitos casos na internet, algumas pessoas perguntarem, Anderson, eu vi um texto que dizia que Kardec era racista. Não tinha essa pregação de Kardec por racismo, não. Porque, afinal de contas, todo ser humano é igual. Ele mesmo fala aqui, né, o espírito de verdade, e isso levado em frente por Kardec aqui, senão Kardec teria retirado isso daqui, né? As pessoas fazem, às vezes, algumas confusões, né? E aí tem uma consideração de Kardec sobre essas perguntas aqui, que diz o seguinte: a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso, depois homens com autoridade, instrumentos, vamos virar a página aqui, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da encarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectual. E, seja assim, a nação transformada será mais feliz neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último. Ou sua felicidade é relativa? Ele está fazendo perguntas aqui, né? A justiça divina não consagraria tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram ao tempo da barbárie podem retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em um outro. Resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Por esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. E, portanto, se um homem é mais avançado que outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais avançada. Vejam que aqui ele está demonstrando uma crença errada, né? Um sistema em que a alma é criada no nascimento. Ou seja, Deus te fez ali quando você nasceu, né? Então, um homem nasce às vezes mais avançado que o outro.
Por exemplo, por que que você não nasceu um Albert Einstein e nasceu quem é? Ou por que que eu não nasci um cientista, um médico com uma inteligência muito superior, com um QI avantajado? Deus seria injusto, então, se criasse um muito leigo e um outro com uma capacidade de inteligência. Então, na verdade, nós desenvolvemos isso, né? E ele diz aqui, mas isso não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que nesse intervalo eles tivessem tempo de progredir. Mas todos os dias eles morrem, em todas as idades, e se renovam sem cessar, de tal sorte que a cada dia vemos aparecerem e desaparecerem. Ao cabo de 1000 anos não há mais traços dos antigos habitantes da nação, da barbárie, da bárbara que era. Tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles estão mortos. Há muito tempo. Os recém-vindos? Mas se sua alma é criada no momento do nascimento, elas não existiam no tempo da barbárie, e é preciso então admitir-se que os esforços que se faz para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas, tá? Então vejam que a cada momento nós evoluímos, a cada momento nós crescemos. Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. As almas chegadas ao tempo da civilização têm sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e está em conformidade com seu estado atual. De sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm por efeito fazer criar para outro almas perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal, e os maus se encontrarão repelidos e deslocados. Irão procurar nos mundos inferiores, aqui entra a transição planetária, o meio que lhes convém até que sejam dignos de virem até o nosso meio transformados. Lembram dos exilados de Capela? A teoria vulgar tem ainda, por consequência, que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e futuras. É nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e se tornaram o que podem, carregadas questão de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente essas gerações que viveram em condições melhores e podem, assim, se aperfeiçoar ao abrigo da civilização. Vejam aqui que um espírito vai aprendendo e ele encarnado desenvolve a sociedade, para que ele, quando desencarnar e os seus filhos e netos desenvolverem mais ainda a sociedade, ele vai reencarnar, este que aí vai ser tido como bárbaro, antigo, ele vai reencarnar num outro meio social, que vai ter uma nova educação, uma cultura melhorada, ou seja, ele vai fazer parte do processo de evolução. Então viram que interessante, meus amigos, até o vídeo se alongou um pouco nesse capítulo aqui. Então no próximo vamos continuar em civilização na questão 790. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.